Você que tem nos acompanhado, somos uma igreja de Deus aqui em Curitiba, na cidade de Curitiba. Nosso endereço, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Há um ponto de ônibus aqui em frente à nossa igreja, e nós existimos para abençoar a sua vida. Hoje é tempo de sonhar, é sobre isso que eu quero tratar com a igreja. Sonho, a ciência diz que são elaborações inteligentes, inconscientes, que nos dominam e que traçam filmes na nossa mente enquanto nós estamos dormindo. A psicanálise vai dizer que os sonhos, eles são frutos, são expressões dos nossos desejos inconscientes e reprimidos que acontecem durante o período em que nós descansamos. E quando eu falo sobre sonhos, esse mês inteiro de janeiro, eu tenho tratado do coração da igreja para se preparar para todo um ano que Deus tem preparado para nós. Estamos falando sobre a esperança que Deus dá no futuro, sobre os planos que Deus tem para as nossas vidas, sobre o poder e o tamanho do nosso Deus. E eu quero pegar dentre todos os personagens da Bíblia que têm experiências extraordinárias de sonhar sonhos de Deus e tratar a respeito de sonhos que parecem que vão morrer, mas que se cumprem como promessa do Pai. Existe a história de uma família, a história da família de Jacó. Ela vai começar a partir do capítulo 27 do livro do Gênesis, e ela vai até o final, até o último capítulo 50, com histórias de paixões, de traições, de ciúmes, de inveja, de amor, mas especialmente do poder de Deus sobre aquela casa. E diz assim a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 37, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos dos seus irmãos. Quando era jovem, ou quando você foi jovem, você se lembra dos sonhos. Aliás, as histórias que nós ouvimos desde pequeno, ela começa normalmente, era uma vez. As histórias que falam sobre ficção científica dizem, em algum lugar no passado, numa galáxia distante, num reino distante, e aí eu quero me lembrar daquilo que eu queria ser, os sonhos que estavam no meu coração. Eu queria ser piloto. Houve um tempo que eu queria ser piloto de Fórmula 1, é lógico que eu era embalado pelas corridas que passavam aos domingos de Fórmula 1, em que Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna davam tanta alegria para o nosso país, que tem uma ausência absurda de heróis. Já quis ser jogador de futebol, já quis ser goleiro de jogador de futebol, de futebol. Esses sonhos parece que ficam para trás, e você deve se lembrar de algum sonho. O meu filho, ele cismou quando era pequeno que ele queria ser motorista de caminhão. Ele achava, e ele gostava, ele queria entrar no caminhão. Depois veio o sonho dele ser baterista, e aí eu tive que comprar uma bateria para ele, que caminhão não dava. E aí eu comprei para ele uma bateria. Pensa, um homem que ficou surdo de tanto ouvir ele bater com aquelas baquetas. Até na minha cabeça ele me deu uma paulada uma vez, brincando de bateria. São sonhos. E José, ele é um sonhador, mas porque ele vem de uma família de vencedores que sonham. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26 sobre o avô dele, Isaac. Maurício, vai atrapalhar se você abrir o texto? Gênesis capítulo 26, verso 2, Deus fala com o avô dele, Isaac.
Diz assim: o Senhor apareceu a Isaac. Você pode colocar lá, por favor? E disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Continua: permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Pode passar. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. É uma promessa que Deus faz para Isaac. Você pode continuar? O verso 4, por favor. Verso 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Verso 6. Assim Isaac ficou em Gerar por causa de um sonho. Continua. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele vai dizer: ela é minha irmã. Mas ali Isaac prosperou por causa de um sonho. Um sonho que Deus apareceu para ele, um sonho que ele sabia que vinha de Deus. E a Bíblia diz que os filisteus que habitavam naquela região de Gerar tinham ciúme e inveja dele. Por quê? Porque ele sonhava demais. Aí Isaac tem um filho, chama Jacó. Espera aí que a história vai repetir. Gênesis 28, verso 12, por favor. Gênesis capítulo 28, logo à frente. Olha o que acontece. O avô Isaac sonhou, agora o filho Jacó está sonhando. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e a sua descendência. Quer dizer, a mesma coisa que Deus está prometendo para o avô, agora está prometendo para o pai. Eu vou dar para você, eu vou dar para os seus filhos. Você que sonha, pode esperar. Aí ele diz: a terra na qual você está deitado. Ele estava deitado com a cabeça em cima de uma pedra. Ele usou uma pedra como travesseiro. E continua: seus descendentes serão como o pó da terra, espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Agora podemos voltar para a mensagem, Maurício. Você acostuma, quando você anda perto de sonhadores, você acostuma a crer em sonhos. E, gente, eu preciso fazer a igreja, pela palavra de Deus, sonhar. Hoje de manhã e hoje à noite eu vou falar sobre isso. Hoje à noite eu vou levar para um outro lado. Eu vou ensinar você a interpretar os sonhos de Deus. Gente, é tão simples interpretar sonhos de Deus, tão simples. E as pessoas ficam com aquelas interrogações, ficam com aquelas ideias de que, o que será que Deus falou? E nós vamos pegar homens de Deus, como Daniel, como José, e como outros homens que aprenderam a falar com Deus e interpretar, discernir aquilo que Deus quer fazer para a gente. José, ele vem de uma família de sonhadores, de vencedores. Ele é amado pelo pai, ele é odiado pelos irmãos, ele atrai ciúme, ele atrai inveja, ele atrai traição. Esse homem, ele sonha com o céu, ele sonha com a terra, ele sonha com estrelas, ele sonha com feixes daquilo que ele trabalha, que são o recolher, o colher daquilo que ele planta. Ele se mete com o sonho de um, ele se mete com o sonho do outro, ele interpreta sonhos que são pesadelos do faraó. Mas o sonho que Deus tem para ele vai se cumprir. Em Números 12, verso de número 2 a 9, Deus vai falar para Miriam, irmã de Moisés. Ele diz:
Quando eu levanto profetas de Israel, eu falo com ele. Eu falo através de sonhos e eu também falo através de visões. Deus fala com sonhos? Fala. E diz assim em Gênesis 37, quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele é favorecido pelo pai, porque o pai ama a mãe dele, mas não ama a mãe dos irmãos. Jacó, ele é enganado pelo sogro, e na noite de núpcias, uma noite em que ele se divertiu, e bebeu muito a ponto de perder a consciência, ele acabou se casando com a irmã da mulher que ele amava, Lia. Esse sogro é tão perverso, que obrigou ele a trabalhar 7 mais 7, 14 anos como escravo, para benefício próprio, porque ele sabia que Deus enriquecia aquele homem sonhador. Aquele homem, ele perseguiu o sonho de uma maneira tão persistente, que tudo que ele fazia, Deus abençoava ele. Aí Labão viu e falou assim, ele vai se casar, vai levar a minha filha embora, e todo o benefício que Deus traz sobre ele eu vou perder. Então eu vou arrumar aqui, através de uma questão jurídica para aqueles tempos, uma maneira de deixar ele comigo aqui, para eu ser beneficiado. Ele amava Raquel, e José é o filho de Raquel, e ele amava, porque para José, ele deixaria a bênção da porção dobrada, para aquele filho primogênito da mulher que ele amava. Então os irmãos dele odiavam ele, e pior do que isso, ele não só desfrutava do amor do pai, porque ele sonhava muito mais do que os irmãos. Quem não faz, detesta que você faça. Quem não vence, detesta que você vença. Quem não é feliz, detesta a tua alegria. E é dentro desse lar, cheio de competições, esse lar cheio de invejas, que José começa a sonhar, e ele tem um outro sonho. E é por causa desse sonho que acontece algo pior. Verso 8 e 11, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. A Bíblia diz que Isaac, voltando ao capítulo 26 de Gênesis, avô dele, Deus diz para ele assim, fica aqui em Gerar, porque é aqui que eu vou te abençoar. Gerar é uma região ou perto da península do Sinai, terra onde os filisteus, navegadores, eles ficam sempre na beira do mar Mediterrâneo. Ele fica ali, aí tem um ano de seca. Aí o que o povo faz quando tem um ano de seca? Quando tem um ano de pandemia, ninguém trabalha, vamos ficar em casa esperando a pandemia passar. Vamos ficar em casa esperando o tempo ruim passar, a seca passar. Sabe o que ele faz? Ele semeia no ano da seca. E ele colhe 100 para 1. Para cada semente ele colheu 100. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. E os filisteus o invejavam, pior do que isso, e entulhavam os poços de água que Isaac abria. Isaac abria um poço d'água, eles iam lá, não, esse poço é nosso. Porque essa água foi a razão de você prosperar. Aí ele abria outro poço. Aí os filisteus eram, não, esse poço é nosso. Os filisteus não abrem poços. Os nossos inimigos e adversários não querem trabalhar, mas querem desfrutar daquilo que a gente faz. Ele abre um terceiro poço, e ali diz assim, e eles contenderam de novo, e chamaram o poço de Reobote, que quer dizer confusão e briga. Mas Isaac, ele não é desanimado
pelos seus inimigos ele abre um quarto poço e diz assim: esse aqui ninguém mais vai brigar por ele. O problema não era a água, o problema é que os filisteus não tinham a bênção do Senhor, a bênção sobre o homem que sonhava. E a Bíblia diz então em Gênesis 26, que os filisteus tinham ciúme dele, porque a mulher dele era bonita, e porque Deus o abençoava e o enriquecia. Olha que coisa. Jacó experimenta a mesma coisa, e agora José, odiado por irmãos que podiam trabalhar, por irmãos que podiam sonhar, mas que preferiam o que? Desejar o mal do outro. Nós vivemos tempos muito estranhos no nosso país. Tem gente que é a favor da vacina, eu sou. E tem gente que é contra a vacina. E aí as pessoas têm argumentos, o país é livre, você vacina se você quiser. Só que aí o sujeito que não vacina, ele aponta o dedo para quem tomou 1, 2 ou 3 doses e pegou de novo a variante Delta, a variante Ômicron, e fala: aí, tá vendo? Você pegou e morreu. E ele se alegra com a morte do que morre, porque o que morre foi mais prudente do que ele. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem aquele sujeito que tomou 1, 2, 3 e vai tomar a 4ª, a 5ª e a 10ª dose, que olha para aquele que não tomou a dose, porque ele não quer tomar, porque o coração dele diz não, porque a mente dele diz que não, ele não quer tomar, ele é livre para não tomar. E aí ele pega o Covid, ele interna e vai para a UTI, ele diz: ah lá, está vendo? Eu é que tenho razão. Então as pessoas torcem para o mal do outro, as pessoas se alegram com a derrota do outro, para que seja provado que a teoria dele e o lado dele estava certo. José, ele está no meio de uma casa assim. José, ele está vivendo um tempo assim. Ele é um homem que sonha, e o destino do sonhador vai ser a perseguição dos irmãos. Verso 19, esse capítulo 37, essa história vai até o capítulo 41 do livro do Gênesis. Essa história desse sonho vai custar para José 20 anos. 20 anos. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. A pessoa não sonha, e acha que teu sonho é grande demais, e além de não sonhar, e além de não te incentivar, e além dele não ter para ele um projeto de alegria, ele quer matar o projeto do irmão. Lá vem aquele sonhador. Você sonha? Porque eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador porque Deus tem para mim sonhos. E Deus tem para você sonhos. Mas a incredulidade, o medo de ser decepcionado, o trauma passado, é engraçado que quem não sonha, fica preso numa derrota lá de trás. Não, já sonhei e não deu certo. Eu sonhei com uma família, não deu certo. Aliás, pastor, eu nunca tive, foi família, sempre fui sozinho. Eu sempre fui descartado, sempre fui abandonado. As pessoas que eu confiei me traíram. Conversei quinta-feira com um pastor, 70 anos. Pensa num homem de Deus, um homem de quem eu não posso nem amarrar o sapato dele, um homem que tem uma história de fidelidade ao Senhor, de santidade ao Senhor, de pureza, um homem que não se contamina com esse mundo e nunca se contaminou. E ele contando da tristeza de ter sido traído por diáconos que ele mesmo levantou na igreja dele.
E ele contando como isso desanimou ele. E como isso impede ele de continuar o ministério. Gente, o ministério não acaba. O nosso serviço, você não vai deixar de ser pai nunca. Você que é avô não vai deixar de ser avô nunca. Só quando o Senhor te levar. Você não vai chegar um dia e falar assim, não, a partir de agora, você fez 18 anos, eu não sou mais teu pai. Não, vou continuar sendo pai. Até o fim. Eu vou continuar sendo aquilo que Deus me chamou e me vocacionou para ser até o fim. Até o fim. E aqui, o que José está experimentando é a dor de ser abandonado, mas rodeado dentro de casa, é alguém que quer matar o sonho dele. E o destino do sonhador, o que é? É a inveja. Ninguém sabe as dificuldades que você teve para chegar onde você está. Ninguém sabe. Ninguém conhece as vezes que você não dormiu, que você viveu com a sua mente esperando uma resposta que duramente você foi buscar. Ninguém conhece as dificuldades que uma pessoa tem para ser quem ela é. Ah, aquele homem cresceu, aquela mulher cresceu, mas por quê? Porque ela se esforçou. Não queria que você fosse igual o filho da fulana. Gente, sabe a fulana que é mãe? Ela se esforçou para que o filho dela fosse quem ela é, quem ele é. Porque filho também, ele cresce dentro do ambiente, dentro do lar, ele está vendo como funcionam as coisas. Onde vêm os sonhos? A Bíblia diz de onde vêm os sonhos que Deus fala. Jó 33:14. Pois a verdade, diga assim, a verdade é que Deus fala, essa é a verdade, Deus fala. Ora de um modo, ora de um outro. Deus fala pela boca do profeta, Deus fala em visões, Deus fala em sonhos, Deus fala quando você lê a Bíblia, Deus fala com você num filme, Deus fala com você no meio de uma conversa, e aí diz, a verdade é que Deus fala a hora de um modo, a hora do outro. Mesmo que o homem não perceba, Deus fala, em sonho ou em visão, durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas, ele pode falar ao ouvido deles. Eu tenho a dificuldade com o pastor Samuel e com o time do louvor. Ele fala assim, pastor, sobre o que você vai pregar no domingo? Aí eu falo, vou pregar sobre o assunto X. Eu vou pregar no texto tal. Aí eu vou me deitar. Eu oro. Aí no meio da noite, Deus fala assim, não é isso. Isso aconteceu hoje. Não, eu ia pregar Isaías 40, sobre o poder de Deus. Eu estava com isso na minha cabeça, e fiquei a semana inteira, sabe, os versículos pulando na minha cabeça, eu lembrando de passagens. Aí quando foi hoje, Deus falou, não, hoje você não vai falar sobre isso. Então Deus fala com a gente. E tem pessoas que são incapazes de perceber a voz do Senhor, mas José não. José, ele tem sonhos, e diz assim, Gênesis 37, então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, mandaram ao pai com este recado, achamos isso, veja se é a túnica de seu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. Ele começou a pensar, olhou a túnica, toda rasgada, cheia de sangue, o que ele pensou? Um bicho, uma fera do campo, matou o meu menino de 17 anos. José, continua o texto, foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho. Ele se recusou a ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. O interessante
é que, como os irmãos não conseguiam sonhar, eles pegam José, vendem para uma caravana de midianitas, que levam José para o Egito, que vendem José para Potifar, como que eles dissessem assim: eu consegui bloquear os sonhos de José. Nós 11, na verdade 10, porque Benjamim era um filho menor ainda, nós 10 acabamos com os sonhos de José. É a inútil ideia do ser humano de achar que pode bloquear o poder de Deus, que pode bloquear a promessa de Deus, que pode bloquear o sonho que Deus dá para você. E ali, Deus vai pegar aquela tolice, aquela maldade, aquela crueldade, e vai se juntar a José, para levantar o sonho dele, em outro lugar. O pai vê o sonho despedaçado, a túnica rasgada, e ele olha: um animal devorou o meu menino que sonhava. Nós vamos ter na nossa vida, por favor, não é o diabo, são inimigos gratuitos. Salmo 35 diz: não deixe que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa, não permitas que aqueles que sem razão me odeiam, troquem olhar de desprezo. José foi odiado, foi desprezado, ele ganhou inimigos gratuitos. O que eu fiz para você não gostar de mim? Tem gente que não gosta da gente de graça. Tem gente, você chega na empresa, você chega na igreja, você chega no ministério, você chega num lugar, olha para a tua cara e fala assim: não fui com a tua cara. Alguém já viu isso? Ou só acontece comigo? Gente, tem gente que não gosta, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar. Ele pega um pedacinho da tua vida, ele pega assim, uma amostra de quem você é, e já não gosta de você, e já te detesta. São chamados, a Bíblia chama de inimigos gratuitos. Eu sei lá por que não gosta de mim, eu sei lá por que me odeia. Aliás, eu nunca tomei nada de você, eu nunca fiz mal para você. Aliás, eu sempre orei para que você fosse feliz. Mas tem gente que odeia de graça. Mas por quê? Porque os sonhos, eles são poderosos demais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes: estava amarrando feixe de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. Ele está falando, gente, de enriquecer. Ele está falando de ficar mais poderoso economicamente do que os outros. Os seus feixes se juntaram ao redor do meu, se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Nós desprezamos. Aqui nós temos crianças. A igreja tem todo cuidado para fazer com que seu filho tenha o melhor da palavra de Deus, do conselho de Deus, da bênção de Deus aqui no ministério. Esse esforço todo que nós fizemos ano passado, para ter um espaço, para trazer para a gente uma professora, gente, a professora Nahali, seminarista, nós estamos encantados com a visão que ela tem, de construção, de educação cristã no coração dos filhos da gente. Eu estou encantado. Não deixe de trazer seus filhos e seus netos. Mas, por que eu estou falando isso? Porque o sonho que eu tive é um sonho que é grande demais. E aí, quem está olhando, vê que o sonho é muito poderoso e fala: mas você sonha mais do que eu. Da onde que veio essa ideia? Eu deveria ter tido essa ideia antes. Você não poderia ter roubado a minha ideia. E aqui há uma desconstrução de amor, porque ele também sonha não só aquilo que é possível e é poderoso, mas ele sonha aquilo que é impossível. Aí o negócio fica difícil. Depois ele teve outro sonho, verso 9. E o contou a seus irmãos: tive outro sonho. Pronto, lá vem ele.
é um empresário que abre um negócio, e abre outro, e abre uma franquia, e ele cresce, não só sonha, mas ele bota a mão na massa. Ele não só sonha com uma igreja grande, ele trabalha para a igreja ficar grande, ele contamina as pessoas, ele influencia quem está perto para crescer com ele. Ele não quer ter uma família boa, ele quer que todo mundo tenha uma família aos pés do Senhor. Não é que ele tem uma unção, ele quer compartilhar, ele quer multiplicar, ele quer ensinar. Não é que ele come do bem e do melhor, ele quer ensinar todo mundo a plantar, a colher, para que todo mundo experimente da mesma bênção. Ele tem um sonho impossível agora, porque ele sonhou com a terra, agora ele vai sonhar com o céu. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e seus irmãos, aí o pai também não gostou do sonho. O pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viríamos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. Aí o negócio ficou ruim para José, porque aí José, ele está falando o seguinte, está vendo aqui? Eu estou sonhando algo que vocês nunca sonharam. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Esse sonho de Gênesis capítulo 37 vai se cumprir em Apocalipse capítulo 12. Gente, você vai de uma ponta da Bíblia até a outra ponta da Bíblia, para que um sonho lá do princípio, daquela família patriarcal, daquela família chamada por Deus, se cumprir no final dos tempos. E diz assim: eu vi uma mulher vestida de sol, e a sua coroa tinha 12 estrelas, e sob os pés havia a lua. Essa mulher é Israel. Os 12 filhos são 12. Eu vi 12 estrelas, o sol e a lua se curvarem. Quando Deus te dá um sonho, não desista desse sonho. Não desista do sonho que as pessoas querem matar, que a vida quer destruir, que os ciumentos querem despedaçar. Somos jovens demais. Ah não, pastor, sou velho. Não. Enquanto eu tenho fôlego de vida, eu vou sonhar. E você precisa sonhar. Você precisa sair desse lugar que você está, que você fala: não, passou o tempo. Não passou o tempo. Há tempo para tudo debaixo do sol, até para descansar, para amar. Você tem tempo para dançar, para prantear. Tem tempo para juntar, para separar, para levantar pedras, para destruir castelos. Tem tempo para tudo. Mas a Bíblia não diz que há tempo para você desistir de sonhos. Não há tempo para isso. Esses sonhos impossíveis, eles podem levar a gente para um lugar muito mais distante, muito além. A Bíblia diz, aqui o texto está errado. Isso é primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim: em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Ele foi sacrificar, ele foi adorar a Deus, e foi levar sacrifício para Deus, lá em Gibeão. Não havia naquele tempo de Salomão um lugar correto para adorar, porque ele vai construir o templo depois, o templo de Jerusalém. O Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E aí ele diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pediu sabedoria. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor, por isso Deus lhe disse: farei o que você pediu, também farei o que você
não pediu. Eu vou além daquilo que você sonhou. Eu vou além daquilo que você imaginou. Eu vou além daquilo que você me pediu. Ele diz, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. O sonho é capaz de ir além. O sonho é capaz de tirar você dos pés que estão presos na terra. O sonho é capaz de abrir portas em becos sem saída. Os sonhos são capazes de fazer a gente ir muito mais. É porque a gente pensa num Deus que é muito pequenininho. Eu aprendi que o Deus ficava dentro da igreja. Eu ia na igreja, aí tinha uma cruz, e estava lá a imagem de Cristo preso na cruz, derrotado, humilhado, porque é isso que a morte de cruz era. Roma, ele queria tornar criminosos um exemplo, e era brutal, era violento demais. Não eram essas madeirinhas arredondadas, esculpidas, pegava um pedaço de galho, crucificava, pendurava no pau, e ali o crucificado ficava nu. Eles não matavam a pessoa só sangrando, a pessoa era morta, asfixiada. O que é? Você se levantou contra Roma? Quer dizer que você é o rei dos judeus? Então a ideia dos romanos era dar uma punição exemplar. E eles que eram colocados em cima do monte da entrada da cidade, com o seu crime em cima, numa tábua em cima da cruz, e botava assim, ó, ladrão. Então, quem entrava na cidade e via aquela placa, e via a dor, aquele homem gemendo e gritando com dores lancinantes, ele falava, aqui nessa cidade eu não vou roubar não. Só que como Jesus não tinha pecado, mandaram escrever, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí a ideia que você tem é, o sonho acabou. Pedro, Tiago, João, o que eles vão fazer? A gente só sabia pescar, Jesus veio, prometeu um reino novo, é chegado o reino dos céus, mas ele morreu. Eu vi ele morrendo, ele foi sepultado. Então, o sonho que eu tinha, o sonho que eu vivi, aquele homem que fazia milagres, que me dava autoridade para eu fazer milagres, morreu. Vamos fazer o quê? Vamos voltar a pescar. Só que os rumores começam a chegar ao ouvido de ser gente, eu vi o mestre, eu vi o Messias, ele ressuscitou. Aí tem uma prostituta famosa, a Bíblia não diz isso, diz que era uma mulher adúltera. Ela diz que viu o Senhor. A Bíblia conta que Madalena, por exemplo, a Maria Madalena, viu o Senhor e disse, Rabone, que quer dizer rabi, ou mestre. Só que ela era uma prostituta, a palavra dela não tem valor, ela vende o corpo dela por dinheiro. E os discípulos continuam sonhando, ou pensando que o sonho deles acabou, e não acabou. O sonho deles está vivo, porque ressuscitou. E assim também José, ele começa a pensar que os sonhos acabaram. Sonhos negociados. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Nesse meio tempo, no Egito, ele é vendido de novo. Os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Tem gente que vai te esmagar e vai querer vender teu sonho. Mas aí Deus continua com aquele homem. É interessante que esse homem, ele vai sofrer infidelidade. José era atraente de boa aparência. Sabe o que quer dizer isso aqui, minha irmã? Que ele era um gato. Pronto. José,
aquele menino de 17 anos, ele era atraente. Ele era alguém que chamava a atenção pela sua aparência, pela sua beleza. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Ele diz: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele fugia dela. Ele fugia da tentação. Ele não ficava enfrentando corajosamente, como quem diz: não, eu tenho uma unção poderosa, eu tenho uma fé poderosa, querido. A carne, e nós aprendemos sobre isso semana passada, é miserável. Pedro, que viu Jesus fazer milagres, andou sobre águas, ele viu a filha de Jairo ressuscitar, em Mateus capítulo 8, ele viu o filho da viúva de Naim ressuscitar, ele viu Lázaro ressuscitar. Esse mesmo Pedro negou Jesus. Cuidado. Então José, que tinha um sonho muito maior, ele foge daquilo que enfraquece ele. E aqui, esse pecado, essa sedução, funciona como uma criptonita para o super-homem. Os sonhos parecem destruídos, porque ela dedura, ela vai lá e diz, ela mente, ela levanta falso testemunho, ela diz: esse hebreu, como ela não conseguiu o que ela queria, ela diz: esse hebreu avançou contra mim para me insultar. Ela queria porque queria, ele disse não. A irmã e pastora Devi Titus, ela mora em Dallas, no Texas, e vem sempre ao Brasil. Hoje ela está tratando de um segundo ou terceiro câncer. Pastora Fabíola, a irmã Clarice Saldanha, e outras mulheres. No primeiro ano que a gente estava aqui na igreja, a pastora Fabíola levou essas mulheres para Dallas, para ter uma semana de discipulado com a Devi. E a Devi e seu marido, Larry, contam a história de um líder, de um pastor de uma igreja, que era um homem muito, apesar de muito cuidadoso, ele sofreu o assédio de uma mulher e nem percebia que aquela mulher assediava ele. Aí um dia essa mulher, sordidamente, compôs uma mentira. E esse homem perdeu o ministério. Ela, de maneira tão inteligente, ela fez uma trama que disse que ele tinha tido alguma coisa com ela, achando que aquele homem ia sucumbir a isso, ou com ódio dele, porque ele não dava bola para ela e amava alguém mais do que ela. Isso aconteceu com Caim e Abel. Deus recebia a oferta de Abel, não recebia de Caim. O que ele fez? Eu vou lá e vou matar Abel, pronto, está resolvido. Essa mulher então foi a pivô de uma crise na igreja, numa crise familiar. Os filhos foram embora para outra costa americana, para outro lado da América. A mulher foi embora, ele perdeu o ministério, perdeu a esposa, perdeu ver os filhos crescerem. Porque não era possível um homem de Deus tropeçar da maneira como ele tropeçou, apesar de ser mentira. Passado 20, 30 anos, ela conta, que na cama, na hora de morrer, essa mulher chamou um pastor e disse: lembra aquela história que eu contei? Era tudo mentira. Eu preciso do perdão. O pastor ouviu aquela confissão final, chamou então o conselho de pastores, e eles foram se recompor e pedir perdão para aquele homem que teve sua vida destruída, seu sonho destruído. E diz: agora, vocês acreditam em mim? Agora vocês acreditam no meu sonho? Depois que a minha vida foi debulhada, foi mastigada, foi atropelada por uma mentira. Olha para mim, tem gente que te odeia,
porque você é feliz. Tem gente que te odeia porque você é fiel. Tem gente que te odeia porque você ama o teu Deus e você vai dizer não para o pecado. Tem gente que te odeia porque você consegue dedicar para aquilo que você ama, os teus sonhos, a tua vida e a tua energia. Mas esses sonhos estavam protegidos. Aí a Bíblia, pulamos para o capítulo 39, já vamos chegar no 41. O Senhor estava com José, de modo que se prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo. Eu gosto dessa palavra. Em tudo que realizava, agradou-se de José. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Não é o lugar que você está, é o Deus que está com você. Não tem a ver com o lugar, pastor, porque eu fui para uma empresa e lá o dono é o feiticeiro, é o bruxo, é o ateu, é o assassino. Querido, é você com o teu sonho, é você com o teu Deus. Você pode estar dentro da carceragem, é isso que ele está dizendo. Você pode estar dentro da cadeia pública, junto com assassinos, junto com homens violentos, junto com traficantes. O Deus está contigo, Ele protege sonhos. Paulo tinha sonho de pregar para o imperador de Roma, e esse sonho se cumpre. Ele vai para lá preso, o navio que ele está afunda, você percebe que há um mover espiritual para impedir ele de chegar lá. Ele naufraga em Creta, ele naufraga mais 2 vezes, ele toma surra de vara, ele toma surra de pedrada. Ele está pensando que o quê? Que foi molezinha. É molezinha ser crente. Não é não, querido. Agora, o sonho que está dentro de você não pode morrer, porque ele está protegido pelo Senhor. E aí ele começa a apoiar o sonho dos outros. Ele está dentro da cadeia, e quem aparece lá? 2 figuras importantes. O copeiro do rei aparece lá, e o outro homem que servia o pão, o padeiro do rei. Estavam os 2 lá. E eles estão presos lá há um tempo, mas eles chegaram muito felizes, e de repente o rosto deles, o semblante deles, está triste. Aí José pergunta: por que vocês estão assim hoje? Vocês acordam sempre fazendo festa? Nós tivemos sonhos. E um teve um sonho que nascia uma videira com 3 cachos, ele espremia os cachos e entregava para o rei. O outro, que tinha um cesto de pão na cabeça, tinha 3 pães, as aves vinham comer. O José falou: que moleza, só isso para interpretar. É o seguinte: daqui a 3 dias, você, que é o copeiro do rei, vai ser levado de volta à sua posição. E você, que é o padeiro do rei, o rei vai acabar com a tua vida. Acabou, é simples. Só que ele fala para o copeiro: não se esqueça de mim. Eu vim para cá, e eu vim injustamente, eu estou preso há 2 anos. Gente, tem crente que não consegue ficar sem resposta de Deus 2 dias. Vou desviar. José, ele é um exemplo, porque ele não desiste do sonho. Ele estava há 2 anos, não é 2 anos pedindo emprego, não é 2 anos carpinando um lote, não é 2 anos, ele ficou 2 anos na cadeia pública do Egito, lá de Cairo. É lá que ele estava. E ele fala então, quando você sair, se lembra, fala de mim para o rei. Aí sabe o que acontece? O sonho é esquecido. Esse homem, ele tem um sonho de liberdade. Lembra desse filme, Sonho de Liberdade? Com Morgan Freeman e Robin Williams. Ele é preso e ele fica 20 anos na cadeia, cavando um buraco, com um martelinho desse tamanho assim, para fugir, porque ele tinha um sonho de liberdade. Ele cava um buraco pelo esgoto, e ele escapa do meio daquela sujeira para a liberdade. José tinha um sonho de liberdade. Ele tinha um sonho de apressar o sonho. E ele interpreta o sonho dos outros, mas todo mundo esquece dele. O pai dele esqueceu dele. José morreu.
Morreu há 20 anos. Os irmãos dele se esquecem dele. Ele vai esquecer da casa dele. O texto diz, lá embaixo, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Olha para mim. Deus se esquece, gente? Eu vou fazer de novo a pergunta. Você acha que a promessa que Deus faz, ou o sonho que Ele tem para você, você acha que Deus se esquece? Você acha que Deus bate a cabeça, perde a memória? Você lembra quando você era pequenininho? Você lembra quando seu sonho era pequenininho? Você lembra quando seu bebê era pequenininho? Você lembra quando seu trabalho era pequenininho? Você lembra disso? Você lembra que você fez alianças com Deus? Os sonhos não são esquecidos. Até José vai se esquecer. Ele vai dar o nome do filho dele de Manassés. Sabe o que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer. Mas Deus não se esquece. Por quê? Porque um dia o faraó, aí ele não tem sonho não, ele tem pesadelo. Ele sonha com 7 vacas gordas, que vêm do Nilo, são devoradas por 7 vacas, nojentas, horríveis, magricelas. E as vacas magricelas continuam sendo magras. E sonha com 7 espigas grandes e gordas. Mas vem outras 7 espigas que também nascem naquele mesmo trigal. E aí, as 7 espigas queimadas pelo sol do Oriente, devoram as espigas gordas. Isso não é sonho, isso é um pesadelo. Aí José já chega com a solução. Olha, você vai ter 7 anos de vacas gordas. Tudo a terra vai produzir assim de uma maneira exuberante. E 7 anos de vacas magras. Então você vai fazer o seguinte: pega 1/5 de tudo que você colher. Pega 1/5 e guarda. Sabe o que sobra? Guarda 1/5. Não gasta não. Essa é uma resposta para todo mundo que daqui a 7 anos quer prosperar. Só que você falar 7 anos demora demais, é nada. 7 anos você vai estar aqui também. Junta 20% que você ganha para você ver o que vai acontecer. No primeiro ano não parece muito, no segundo ano não parece muito, mas aí é juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. Aí com 7 anos você vai ver onde Deus vai te levar. E isso agradou o faraó. Ele pega faraó e fala assim: espera aí então, eu vou te dar um outro sonho. Vem ser vice-governador do Egito. Presta atenção nisso. Você tem um sonho grande, não tem? O diabo vai querer colocar no teu coração um sonho menor. O sonho de Deus para José era um sonho de governar Israel com justiça. Aí sabe o que acontece? Ele vai para outro lugar. Ele vai para o Egito. Aí lá ele trabalha muito bem, aquele sonhador, se esforça, Deus é com ele. Aí o faraó fala assim: vamos combinar um negócio? Larga esse teu sonho antigo, toma um sonho novo. Eu vou te dar um anel, vou te dar um carro, melhor carro, hein? Ele pegou o segundo, ele tinha lá a primeira Ferrari, eu vou te dar minha Lamborghini, pronto. Esse aqui eu paguei 10 milhões de dólares, toma esse carro aqui que custa 9 milhões e 500. Todo mundo vai te honrar. Você vai agora, ninguém vai poder mexer o pé, andar para lá, sem o teu consentimento. Esse sonho que eu vou te dar vai ser uma benção. Aí José falou: também. Que bom. Deus me fez sonhar com vocês. Muitos anos. Eu sonho com essa igreja há muitos anos. Eu sonho com o ministério há muitos anos. Eu sonho em viver o que eu estou vivendo há muitos anos. Lembro de um oficial general, um brigadeiro, que falou para mim: Lobo, por que você vai embora da aeronáutica? Eu falei: I have a dream. Não sou Martin Luther King, mas eu tenho um sonho. Gente, eu falei assim: não, agora esse sonho vai ser rápido. E o sonho ainda demorou 10 anos para se cumprir. Sonho.
Não deixa ninguém te dar um propósito para aquilo que você não tem. Não deixa que a tristeza, você acha que José é o quê? Era um bobalhão? Ficou rindo dentro da prisão, hein? Você acha que ele ficou feliz de sofrer o que sofreu, ficar afastado de pai, de mãe? A mãe morreu, inclusive, Raquel. Ficar afastado dos irmãos. Você acha que foi bom para ele? Gente, isso mudou a vida dele de tal maneira. A vida tem uma maneira de massacrar a gente e a gente ficar irreconhecível. Os irmãos dele encontram com ele, e aí ele propõe um monte de coisas, dá para ele um novo nome, Zafinat Paneah, Salvador. Aí, no final, os irmãos dele, deixa eu encontrar aqui, está aqui no final. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Ele só se lembrou dos sonhos. Às vezes, o sofrimento que a gente vive demora tanto que nós ficamos irreconhecíveis. Os irmãos dele olhavam para ele porque ele tinha 17 e agora ele tem 37. Quem é? Não sei quem é. Governador, sentado num trono, com um novo nome, Zafinat Paneah, com um carro novo, com um posto novo, com uma função nova, você está irreconhecível. Alguém já falou isso para você? Eu não te conheço mais. Por quê? Porque a vida vai atropelando os nossos sonhos. A gente não faz mais menção dele. Mas nesse momento em que ele reconhece os irmãos, que os irmãos não se reconhecem, sabe o que ele lembra? Ele lembra dos sonhos, porque Deus não esquece. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Vamos encerrar. Deus não se esquece de uma promessa que Ele dá para você. Não se esquece. Às vezes a gente é arrancado das nossas túnicas. Às vezes a gente é furtado do prazer de estar com gente que a gente ama. Às vezes a gente é expulso. E tem pessoas que vão te odiar. Por favor, entenda isso. Tem pessoas que vão te desprezar. Tem pessoas que vão dizer: você é um sonhador, para de ser maluco. Sai, você está vivendo aonde? No mundo da lua. Tem gente que vai dizer que é impossível. Mas se Deus colocou o sonho no seu coração, se agarra a isso. Pela manhã, agora você pode orar: Deus, não me deixe esquecer dos sonhos. Me faz lembrar daquilo que você me prometeu. Me traz de volta as lembranças que me fizeram esquecer daquilo que o Senhor tem para mim. Vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Estou orando para que esse ano de 2022 seja um ano de cumprimento de sonhos para a sua vida. Hoje à noite eu vou fazer você se lembrar de sonhos. Eu vou continuar, não vou tratar mais de José e seus irmãos, nem de Jacó, mas eu vou ensinar você a se lembrar dos seus sonhos. E mais do que isso, discernir, interpretar e saber o que está por trás dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Você vai aprender a discernir o que é sonho de Deus e que é coisa da tua imaginação. Você vai aprender a caminhar de mãos dadas com Deus, sabendo que Deus vai cumprir os sonhos na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Se você tem sonhos que morreram e você se lembrou agora, você quer dizer: Deus, eu sei que ainda há tempo. Você quer dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem poder e força. Se você hoje diz assim: não, mas naquele tempo eu era criança, eu tinha só 17 anos. Era uma criancice da minha cabeça. Não era. É um sonho que Deus colocou no seu coração. Que Deus falou com você. Não interessa a tua idade, meu querido.
não interessa o tempo que decorre, não interessa as perseguições, as ciumeiras, as invejas. Se você tem sonho, coloca a mão no seu coração assim, só isso. Eu tenho um sonho. Pai querido, o Senhor é bom demais. E o Senhor é que tem soprado nas noites sonhos, Pai. O Senhor tem nos dado visões. O Senhor tem feito a gente pensar além do impossível. É o Senhor que tem feito a gente imaginar além do que podemos fazer com a nossa própria força. Hoje nós queremos nos juntar a José. Só o Senhor conhece, Pai, o universo daquilo que passa no coração dos teus filhos e na mente dos teus filhos. Aqui existem pais, mães, filhos e netos que foram separados de gente que ama, que foram arrancados da sua casa, da sua vida. Aqui existem pessoas, Pai, que achavam que como o sonho é bom, a vida também seria boa. Mas existe montanhas a serem passadas, muralhas a serem transportadas, transpassadas, destruídas, até que o sonho vem. Gente que experimentou o desprezo, gente que experimentou calúnia, gente que experimentou falsa acusação, gente que experimentou pessoas que deviam amar, que na verdade o odiaram, pessoas que tinham alianças, que descartaram, gente que experimentou calabouços, gente que experimentou dificuldades, esquecimento, injustiça, mas hoje se lembram dos seus sonhos, se lembram dos sonhos do Senhor, e hoje querem trazer à memória, Pai, aquilo que dá esperança. Gente que foi seduzida para tocar o sonho do Senhor, trocar o sonho do Senhor por outros sonhos aparentemente mais atraentes. O Senhor não nos chamou, Pai, para ser vice-governador. O Senhor nos chamou para sermos servos daquele que governa a nossa vida, que é o Senhor. Eu quero abençoar a tua igreja, Pai. Eu quero pedir para que o Senhor reavive os sonhos, que os teus filhos sonhem os sonhos de paz do Senhor, sonhos para as suas próprias vidas, famílias, sonhos para os seus ministérios, para os seus negócios, sonhos de chegar e alcançar o lugar que o Senhor deu para os teus filhos. Eu os abençoo assim hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dizer amém, gente? Você crê nessa palavra? Você crê que o Deus de José é o teu Deus? Você crê nisso? Amém. Tenha um bom domingo, uma boa semana, sonhe com o Senhor. Se você é visitante, eu fui indelicado. Quem nos visita aqui essa manhã? Levanta a mão. Seja bem-vindo, querido. O pai do nenenzinho, não é isso? Não? Me enganei. Tá bom. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. O pastor Paulo está ali no fundo, é o nosso pastor de integração. Se você quer ser batizado, se você precisa ser integrado à igreja, busque o pastor Paulo no final, e os pastores também estão aqui, amém? Levante sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, amém? Deus abençoe a todos, um bom domingo, fica na paz.